O que é destaque nesta edição. Em domingo de sol e muito calor, centenas desobedecem lei do uso de máscaras na Ponta Negra. Mapeamento do IBGE revela que Manaus tem 66% de área construída. A partir desta segunda-feira, a gasolina vendida no Brasil deverá seguir novas especificações. Bolsonaro diz que só haverá novo imposto se não levar a aumento da carga tributária. A Organização Mundial de Saúde prevê que a pandemia durará muito tempo. Casos de Covid superam os 18 milhões em todo o mundo. Donald Trump pede pena de morte para autor de atentado contra a maratona de Boston. Sargento da PM morre após colidir sua moto com carro na colônia Antônio Aleixo. Corpo de homem com corda amarrada no pescoço, sinais de tortura e enrolado em lençol é jogado de carro preto no centro da cidade. No Santa Etelvina, homem é morto com facada no pescoço nesta madrugada. É o Jornal da Manhã, 71 anos no ar, que está começando. 5:48. Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje? Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa de Alvarense. Oiuna, Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM em Manacapuru. Nova Luz FM, Canutama. Rádio Fonte Boa em FM. Anamã FM em Anamã. Maranhão FM em Maranhão. Caboclo FM, Altazes. Urucará FM de Urucará. Comunitária, Urucurituba. Açaí FM de Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM Nova Aripuana. Metropolitana Mix em Manacapuru. Web Rádio PDC em Altazes. 5:48. Previsão do tempo. O dia hoje será mais quente que ontem. Não chove, fala o Climatempo. A temperatura aqui é de 25 graus, terá máxima de 35 graus Celsius. A umidade do ar é baixa, 68%. Os ventos estão com 9 km/h de velocidade. É segunda-feira, 3 de agosto. Chegamos aos 215 dias do ano. Faltam 151 para terminar 2020. Hoje é dia de Santa Lídia. É também dia do tintureiro. Esta é a edição 44.795 do Jornal da Manhã. Com boa visibilidade estão abertos os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada. Fatos marcantes da história. 1492, Harpa de Palos de la Fronteira, na Espanha. A frota é comandada por Cristóvão Colombo, que chegaria à América em 12 de outubro. Em 1914, França, Bélgica e Grã-Bretanha declaram guerra à Alemanha, iniciando a Primeira Guerra Mundial. O estopim foi o assassinato do príncipe do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, em 28 de junho. Até 3 de agosto, todas as potências entraram na guerra, menos a Itália. 1920, o tenente Guilherme Paraense ganha nas Olimpíadas de Antuérpia a primeira medalha de ouro brasileira na história dos Jogos Olímpicos, na prova de tiro com revólver a 30 metros. 1928, a primeira transmissão mundial de uma televisão em cores é feita em Londres, na Inglaterra. 1988, fim da censura e da tortura, além da liberdade de expressão intelectual e de imprensa no Brasil, é aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte. Agora 5:50. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Sonoplast Hernandes Sampaio. Centenas de pessoas foram até o complexo turístico da Ponta Negra sem máscara de proteção neste domingo. Com a falta de fiscalização no calçadão, foi possível observar que muitas pessoas andavam sem o acessório neste domingo. Na última quinta-feira, a Prefeitura de Manaus publicou no Diário Oficial a lei que torna obrigatório a utilização de máscaras em ambientes públicos e privados. Quem desrespeitar esta lei será multado no valor de R$108,95. Além do desuso de máscaras, a Praia da Ponta Negra também registrou muitas aglomerações. Na areia, o distanciamento mínimo de 1,5 metros não foi respeitado pelos banhistas. Pelegrini, bom dia. Você foi à Ponta Negra, Pelegrini? Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Não, Paulo, eu não fui à Ponta Negra, né? Eu estive na estrada mais uma vez, Paulo, mas tive acesso a fotos aí que viralizaram nas redes sociais. Realmente a Ponta Negra ontem, Paulo Guerra, ficou bonita, ficou lotada, né? Muita gente, mas infelizmente muita gente infringindo aí as normas, não, Paulo?
Pelegrini, o Major Afrânio Sandomar Guzmão, estamos perguntando a você se você trouxe limão lá do lago. Não, Paulo Guerra, porque lá no Lago do Limão o que menos tem é limão, né? E o que tem muito lá no Lago do Limão, Paulo, muitas pessoas procuram lá no Lago do Limão, é o açaí, né? O açaí do Lago do Limão está ficando muito famoso aqui na cidade. As pessoas procuram muito o Lago do Limão para comprar açaí. Pois é, no Lago do Limão só dá açaí. Pelegrini. Açaí. E de qualidade. Pelegrini, muita movimentação nos prontos-socorros. Sim, Paulo Guerra, muita movimentação. Olha, no pronto-socorro Platão Araújo, Paulo, foram muitos os registros, principalmente por acidente de trânsito. O mesmo ocorreu no pronto-socorro João Lúcio e no pronto-socorro 28 de agosto. Muita gente aí também agredida, outras tantas feridas a faca, ferida por tiro, mas a grande movimentação realmente deu-se por conta de acidentes de trânsito. Pois é, inclusive envolvendo a motocicleta, um jornalista morreu atropelado por uma motocicleta no sábado à noite e um sargento da PM também morreu após colidir sua moto com um carro na colônia Antônio Aleixo, não é, Pelegrini? Pois é, Paulo, e outras tantas pessoas feridas deram entrada no pronto-socorro 28 de agosto, a grande maioria, e outros acidentes, Paulo, que ficaram aí nos danos materiais, mas foram muitas as ocorrências, muitas as batidas no trânsito. Um homem foi morto com facada no pescoço, Pelegrini, no bairro de Santa Etelvina. Já se sabe a motivação desse crime? Não, Paulo Guerra, já foi identificado, inclusive, né? Já foi liberado do Instituto Médico Legal, foi na madrugada de hoje, ele levou uma facada no pescoço ali nas proximidades do Conjunto Cidadão 12, bairro de Santa Etelvina. O rapaz levou essa facada no pescoço, acabou morrendo na hora e acabou, né, sendo removido por uma viatura do Instituto Médico Legal na madrugada de hoje. Frei José dos Inocentes, aqui no sítio histórico da cidade. De repente um carro preto apareceu. E o que aconteceu, Pelegrini? Misterioso esse carro, Paulo. Ninguém anotou a placa, parou, e quando de repente as pessoas, testemunhas que estavam ali à distância, observaram um corpo era jogado de dentro desse carro, enrolado em um lençol, daquele tipo de lençol de rede. O corpo foi jogado e o carro saiu em disparada. Daí os populares chegaram perto para ver do que se tratava e viram que era de um corpo. Quando a polícia técnica chegou, Paulo, foi constatado que havia várias marcas de tortura pelo corpo. Pelegrini, o trânsito nesse instante, como é que está? Tranquilo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A movimentação maior dá-se na Avenida Grande Circular, no trecho compreendido entre a rotatória do produtor e rotatória da Samsung, né? A Avenida Grande Circular, nesse trecho, tem a movimentação muito grande por parte dos ônibus do transporte especial, transporte coletivo, transporte alternativo, mototáxi e os condutores comuns. A cidade amanhece de céu claro, não é, Pelegrini? Pois é, Paulo, amanhece de céu claro, sim, né? Já algumas partes da cidade já recebia telefonemas, imagens, e já tivemos aí uma chuva isolada, coisa pouca, mas já tivemos chuvas aí na cidade. Aqui onde estou nesse momento, Paulo Guerra, proximidade do pronto-socorro Platão Araújo, a movimentação é tranquila e o céu, Paulo, não oferece assim nenhuma possibilidade de chuva, não. Pelegrini, já abrimos aqui essa edição com a meteorologia. O Climatempo está dizendo, o Climatempo é o único instituto no Brasil que informa a quantidade de chuva, quantos milímetros poderá cair de chuva, e não há previsão de chuva para hoje. E a temperatura deverá ser muito alta, 35 graus à sombra, Alberto Pelegrini. Pois é, né, você ouviu, eu te ouvindo atentamente, até mais quente que ontem. Ontem já não foi fácil, né, Paulo? Imagina no dia de hoje. Mas é isso aí, graças a Deus, é o nosso verão, já passamos aí um bom tempo de chuva, vamos dar oportunidade aí ao nosso sol, né, Paulo Guerra, que nós já estamos tão habituados. Pelegrini, bom trabalho para nós nessa semana. Bom trabalho, Paulo Guerra. Eu estou indo agora ao pronto-socorro 28 de agosto. Já sei, Paulo, já tenho informação de que uma pessoa morreu com um tiro de fuzil. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informação em relação a esse crime, né? Crime não, né? Essa morte, vamos saber se foi crime, se não foi crime, que uma pessoa está lá no 28 de agosto, nós estamos a caminho. Daqui a pouco vamos trazer mais informações. Vamos trazer detalhes então de mais uma morte. 5h56 em Manaus. O Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus aprovou no sábado um indicativo de greve com início na próxima quarta-feira
contra o retorno presencial das aulas anunciadas pela Secretaria de Educação e Qualidade de Ensino, SEDUC. O retorno das aulas está previsto para o dia 10 de agosto para alunos do ensino médio na capital. Os primeiros a retornarem no dia 10 de agosto são os estudantes do ensino médio regular e da modalidade de educação de jovens e adultos EJA. Policiais militares do 8º Batalhão de Polícia Militar de Tabatinga, em ação conjunta com a Polícia Nacional da Colômbia, realizaram na tarde do último sábado a operação de segurança Xingu Internacional em bairros fronteiriços do Amazonas brasileiro e do distrito do Amazonas, no país vizinho. De acordo com os comandantes das unidades militares dos dois países, a ação foi muito bem recebida pelos moradores dos bairros fronteiriços Xingu, no Brasil, e Santa Rosa, na Colômbia, na medida em que a presença dos policiais militares promoveu a proteção e a inibição de crimes, a violência, o tráfico de drogas e outras atividades ilícitas que colocam em risco a integridade e a vida de brasileiros e colombianos que residem nos locais populosos. Quem está transmitindo o Jornal da Manhã, Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, em Altazes. Voz 6 Irmãos do Porto de São Raimundo. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviera. Beruri, Josivan em Beruri. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Rádio Voz de Canutama. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamudá.web Rádio. Voz da Liberdade, Boa Vista do Rango. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Vila do Jacaré. Cultura, no repartimento do Tuiué. Voz Ariaú. Big One em Iranduba e comunitária em Anguera, na Foz do Canumã, distrito de Borba. 5h58 em Manaus. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e volta em 3 minutos. Uma experiência de imersão na floresta amazônica às margens do Rio Negro, com pessoas interessadas em construir um futuro mais sustentável. Essa é a proposta do curso Jornada Amazônia 2020, que acontecerá entre 1º e 10 de dezembro na comunidade do Tumbira, situada dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Rio Negro. As inscrições para participar iniciam nesta segunda-feira através deste site. abre.ai/jornada-amazônia. Vamos repetir. abre.ai/jornada-amazônia. A iniciativa é desenvolvida pela Amazônia Edu, plataforma de educação da Fundação Amazonas Sustentável. O Hospital Francisca Mendes realiza primeiro exame de ecocardiograma 3D do Amazonas. O Hospital Universitário Francisca Mendes, HUFM, referência no atendimento cardiovascular no Amazonas, realizou o primeiro exame de ecocardiograma tridimensional 3D na última semana. O equipamento teve aquisição feita pelo governo do Amazonas por meio da Secretaria de Saúde SUSAM e vai auxiliar no diagnóstico de doenças do coração, dando agilidade ao tratamento. O diretor do HUFM, Braz Santos, disse que é um equipamento de extrema tecnologia de última geração para esse tipo de diagnóstico, que são os ecocardiogramas. Ele é o primeiro equipamento desse tipo na região norte e nem na rede privada se tem um equipamento como esse, ressaltou o diretor. 6h03 em Manaus. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas divulgou neste domingo a edição número 123 do Boletim Diário Covid-19. Nesta edição, o boletim confirma a recuperação de mais 298 pacientes nas últimas 24 horas, chegando a 86.587 o número de pessoas que passaram pelo período de quarentena e se recuperaram da doença. Foram confirmados mais 347 casos da doença no Amazonas nesta edição do boletim. As unidades móveis flutuantes do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, os Previbarcos, retomam o ciclo de navegações nesta segunda-feira. O atendimento presencial do Previbarco vai oferecer os benefícios previdenciários rurais e urbanos, como aposentadoria, pensões, auxílios, salário maternidade, além dos benefícios de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social
do seguro defeso, atualização de benefícios, informação e orientação em geral. O Previbar com Manaus partiu para a missão pela calha do Rio Solimões. O barco deixou Manaus na madrugada de hoje com a missão prevista para encerrar em dezembro deste ano. Os atendimentos serão realizados em 9 cidades do Amazonas, começando por Nova Arães, Guarini, São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antônio do Içá, Tolantins, Jutaí, Ponte Boa e finalizando em Codajás. Uma pesquisa realizada pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto mostra que 97,14% dos professores da rede pública estadual de ensino que lecionam na capital aprovam a volta às aulas no regime híbrido, que inclui aulas presenciais e remotas. Os dados foram divulgados neste domingo. A capital foi a primeira a reabrir as escolas particulares em todo o país em 6 de julho. Aulas da rede estadual da capital para 2020, 220 mil alunos foram anunciadas para o próximo dia 10. O retorno de aulas no interior ainda está sendo estudado e data deve ser anunciada posteriormente. Não há previsão para retorno das aulas municipais. Temos informações de Manacapuru, lá está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Foi criada na última sexta-feira, 31 de julho, a Comissão Intersetorial de Gerenciamento da Pandemia da Covid-19 no Sistema Municipal de Ensino, aqui em Manacapuru. O objetivo do encontro foi a apresentação oficial dos membros da comissão e a escolha da diretoria para acompanhar todas as ações de prevenção à Covid-19 e segurança do retorno às aulas presenciais nas escolas do município. O secretário de Educação do município, o professor José Carlos Amaral, que capitaneou a reunião, relata o conteúdo da reunião. A CEMED está tomando algumas iniciativas que acompanham todo o protocolo elaborado pelo Ministério da Educação, também pelo Ministério da Saúde, de implantação de comitês de gerenciamento. Hoje a gente implantou oficialmente o Comitê Intersetorial da Educação aqui da CEMED, onde esse comitê contempla várias instituições como representantes. Todos os conselhos municipais, como o Conselho Municipal de Educação, Conselho do Fundeb, Conselho da Alimentação Escolar, Defesa Civil, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, como também a Secretaria de Educação. Então, todas essas instituições, elas compõem esse comitê para que as decisões sejam tomadas de forma coletiva e com segurança, para que o retorno às aulas seja de uma forma segura, que ofereça à comunidade escolar todas as formas de segurança, de acompanhamento, de higienização e etc. A Secretaria não para, ela está tomando todas as providências possíveis e necessárias para que o retorno seja feito com toda a segurança. Bem, Paulo, esse retorno às aulas está previsto para o dia 13 de agosto, porém, não é uma data definida. Por isso, há também uma preocupação por parte da Secretaria quanto à forma de acompanhamento dos alunos nesse período de pandemia. Segundo o secretário, o Amazonas é o único estado do Brasil a possuir um ensino diferenciado através de aportilamento, onde o aluno, além das aulas, as aulas remotas, exercita os deveres de casa através de aportilas, como explica o secretário Amaral. Na verdade, assim, não tem nada que a presença do aluno na escola. Não tem outra forma, nem aulas via internet, nem via televisão ou rádio, não substitui a presença do professor com o aluno em sala de aula. Só que nós estamos numa realidade diferente. Nós estamos adotando uma das atividades remotas que o governo federal, através do Ministério da Educação, nos possibilitou, que são as aulas remotas através de apostilamento, que para nossa região, Zegdeg, é a única que atinge 100%. Agora, dizer que o apostilamento tem a mesma efetividade de uma aula presencial é ilusão isso aí. Porém, nós estamos tentando fazer o máximo possível para evitar o prejuízo de conteúdos que esse aluno vai ter. E assim, a possibilidade de se perder o ano letivo é a que menos a gente pensa, né? Seria um prejuízo muito grande para esses alunos se um ano letivo desse fosse cancelado. Amaral finalizou dizendo que mesmo com a presença do professor em sala, as aulas remotas irão continuar até o final do ano, já que essa é uma determinação do Ministério da Educação. Com a colaboração de Adriana Santos, assessora de comunicação da CEMED, de Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. Agora 6 horas e 9 minutos em Manaus.
A Universidade do Estado irá retomar as atividades acadêmicas a partir desta segunda-feira, ainda de forma não presencial. Por conta disso, foi divulgada uma programação para unidades em Manaus e no interior do estado. E o estudante precisa estar atento em relação aos horários e as plataformas que irão transmitir os conteúdos. Serviços também precisarão ser agendados. As transmissões digitais ocorrerão de agosto a outubro, conforme o plano de retomada seguro das atividades acadêmicas. Mas a UEA também irá auxiliar aqueles que não têm um dispositivo eletrônico em casa. Manaus tem 66,70% das terras consideradas como área urbana com alta densidade de edificações. Foi o que revelou um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgado na última sexta-feira. O índice é considerado alto, tendo em vista a localização da cidade. Manaus encabeça a lista dos municípios mais povoados do Amazonas. Em seguida, a cidade de Parintins figura na segunda colocação com 144 setores, correspondendo a 3,13%. Seguida de Itacoatiara com 112 setores, 2,43%. Tefé com 78, 1,70% e Altazes com 179 setores censitários, 3,86%. O estudo foi feito em 2019 a partir de um levantamento por imagem de satélite, considerando toda a cobertura vegetal e urbana do país. Com o fim do primeiro semestre de 2020, a Gerência de Apoio às Comissões Técnicas da Assembleia Legislativa divulgou o balanço de todas as atividades durante os primeiros meses da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Um dos itens compilados pelo relatório demonstra a atuação das comissões técnicas permanentes da Assembleia Legislativa. As comissões técnicas realizaram 255 reuniões, 109 visitas técnicas, 7 audiências públicas presenciais e 4 audiências públicas virtuais. O relatório do GACTI também registrou a realização de 40 eventos, sendo 33 presenciais e 7 virtuais. Os técnicos das comissões também participaram de 65 eventos presenciais e 42 virtuais. A Comissão Especial do Impeachment da Assembleia Legislativa do Estado entra nesta semana em seus momentos decisivos com a votação do relatório do deputado estadual Dr. Gomes do PSC no plenário da Casa Legislativa, em meio às pressões e ameaça de judicialização de seus atos por suspeitas de irregularidade. Amanhã, terça-feira, em sessão plenária, com a participação dos 24 deputados após a eleição dos representantes dos blocos partidários, os 5 deputados eleitos terão até 1 hora para questionar o relator. Polícia. Alberto Pellegrini, confirmada mais uma morte. Confirmado, Paulo Guerra, mais uma morte. Paulo Guerra, um rapaz de 18 anos de idade, integrante das Forças Armadas, Paulo, acabou levando um tiro de fuzil, tiro acidental. Ele deu entrada no 28 de agosto, está a caminho do Instituto Médico Legal nesse momento, Paulo. Isso aconteceu em uma unidade militar, Pellegrini? Em uma unidade militar que eu não sei te precisar qual ainda, Paulo, mas foi sim dentro de uma unidade militar, Paulo Guerra. Isso aconteceu já na noite de ontem, já no começo da madrugada de hoje, Paulo, quando esse rapaz dava entrada no Instituto Médico Legal, bastante ferido, né? Com perdeu muito sangue e infelizmente acabou morrendo. Trata-se de um soldado do Exército, é isso? É isso, Paulo. O que mais aconteceu, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pronto-socorros lotados no final de semana. A grande maioria das pessoas deram entrada por vítima de acidente de trânsito. Foram muitos os atropelamentos, muitos também as pessoas que foram feridas em colisões de carro. Bairro do Aleixo, bairro Novo Aleixo, Avenida Grande Circular, Avenida das Torres, todas essas avenidas registraram acidentes de trânsito aí com danos materiais e muita gente também ferida e levadas a pronto-socorro. Avenida Altaz Mirim, Avenida das Torres, como já disse Paulo Guerra, todos esses acidentes ocorreram aí nessas vias e muita gente dando entrada em estado grave nos pronto-socorros da cidade
de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um monstro, um desgraçado, um vagabundo, um padrasto estuprou a enteada no dia do aniversário dela. É isso mesmo, Paulo Guerra, o que seria um dia de comemoração, um dia de alegria, se transformou num dia de terror por uma menina em Manaus. Segundo a polícia, ela foi estuprada pelo próprio padrasto no dia em que completava 9 anos de idade. Devido à gravidade do ato, a criança precisou passar por uma cirurgia para reconstruir as suas partes, Paulo Guerra, íntimas. Um verdadeiro absurdo, um bandido, um safado, um vagabundo, um lixo que deveria partir dessa para pior. Alô, alô, penitenciária! Vai chegar um estuprador da mais alta periculosidade. Tudo isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvinte, lá no bairro Jorge Teixeira. Situação realmente muito complicada, todo mundo ficou revoltado, a menina teve vômitos, dores abdominais, estava com sangramento genital e foi levado para o pronto-socorro Platão Araújo, onde os médicos rapidamente, logo foram percebendo que essa criança foi estuprada. A família foi contactada e esse desgraçado, esse bandido, esse estuprador deve permanecer aí, tomara que apodreça na cadeia. Linda de polícia! Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Polícia Militar num grande trabalho. O homem que não teve o nome ainda divulgado foi preso ontem. Foi lá no bairro Cidade Nova, lá no conjunto Cidade Nova. Ele estava junto com outro homem, possivelmente companheiro dele. Ele conseguiu furar, estavam lá fazendo arrastões e com a chegada da polícia, a dupla estava em uma moto e se preparando para cometer mais assaltos. Foi quando a polícia chegou junto e prendeu o bandidão. Graças aí ao grande trabalho da polícia, área da zona norte da cidade, esse bandido já está atrás das grades. Tomara que passe muito tempo lá para não estar perturbando. Negócio de assaltante como tem, mas infelizmente a grande maioria já tem várias passagens pela polícia. A população deu-lhe uma pisa. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma pisa, um assaltante foi barbaramente agredido, ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns boquetes. Tudo aconteceu, Paulo Guerra, no bairro de Petrópolis. Ele estava roubando ali naquela área do Petrópolis, do São Francisco. Ele foi agredido por moradores na manhã de ontem. Logo, ele foi golpeado com um pedaço de pau na cabeça. Toma-lhe, pegou-lhe um pedaço de pau. Se fosse uma gente boa, se fosse um camarada do bem, teria morrido. Mas esse daí não, ficou meio ali, meio grogue, sangrou um pouquinho, coisa pouca, uma paulada na cabeça. O que é uma paulada na cabeça por um bandido? O que é uma paulada? É nada, desmaiou por ali, muitos pensavam que ele já tinha morrido, de repente ele voltou. Quando começou a voltar, tome peia de novo, até que a polícia chegou e o levou para a unidade de saúde. Logo depois ele foi preso, não teve o nome divulgado ainda, mas pegou-lhe uma pisa e por muito pouco não parte dessa para pior. Ah, coisa boa! O bandido pegou uma pisa, pegou um pau, pegou um piau. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, lá no bairro de São Francisco, ali pertinho do Petrópolis, São Francisco, naquela área ali, foi onde ele pegou a pisa. No município de Maués, um homem identificado como Whindersson Ferreira, de 19 anos, pegou-lhe uma pisa e Paulo Guerra partiu dessa para pior. As informações não contam que ele estava aprontando por lá no momento em que pegou-lhe uma pisa, pegou um piau e acabou partindo dessa para pior. Pronto, socorro, Platão Araújo! Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte!
Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, em um bar localizado no bairro Jorge Teixeira, estava completamente lotado, a música estava alta, muita gente bebendo, muita gente sem usar máscara, quando de repente Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã houve um desentendimento. Essa briga foi parar pelo meio da rua, e lá no meio da rua, um homem deu-lhe uma estocada na barriga do outro. Isso aconteceu na Avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira. A vítima deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, com as vísceras expostas, com a bobozada para fora. Ele deu entrada entre a vida e a morte. Entretanto, os anjos da vida do pronto-socorro Platão Araújo, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem agiram rapidamente e salvaram a vida desse homem, desse embriagado que deu entrada entre a vida e a morte. Já não corre risco de partir desta para pior, mas chegou lá no bico do urubu, mostrando as tripas, a coisa mais horrível, e ele deu entrada quase, mas bateu na trave, quase ele parte desta para pior. As informações dão conta de que é um homem acostumado a brigar lá no bar, já tem outras cicatrizes pelo corpo também de faca, e com certeza, né, dessa vez ele vai refletir melhor e quem sabe afasta-se da bebida. Socorro, João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade recebeu uma pessoa, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, vítima de agressão física. Ele apanhou a golpes de garrafa, levou garrafada. Tudo Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, após a esposa encontrá-lo dentro da própria casa com uma outra mulher. A mulher saiu para trabalhar e o marido covardemente colocou uma outra dentro de casa, colocou uma amante dentro de casa. Que coisa mais terrível. É muito feio um homem que apunhala, né, sua esposa arrumando uma amante. Isso realmente é um negócio que não merece perdão. Isso me levou uma garrafada na cabeça após trair sua esposa. Isso não se faz. Socorro, 28 de agosto. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, 4 pessoas deram entrada vítima de acidente de trânsito, uma pessoa deu entrada de vítima também de queda de moto, é acidente de trânsito também, e 2 pessoas deram entrada vítima de agressão física, além de uma pessoa que deu entrada a facadas e o outro que deu entrada vítima de tiro. Foi agitado o plantão também no pronto-socorro. 28 de agosto. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção! Vítima de atropelamento, conforme a radiodifusora já informara ontem com o companheiro Paulo Guerra, em mais uma brilhante apresentação da revista de domingo, um acidente de trânsito, um atropelamento. A vítima foi o jornalista José Antônio Santos Rodrigues, de 67 anos. Ele foi atropelado por uma moto na Avenida de João Abatista, moto essa que era pilotada por uma mulher. Ele ainda agonizou por alguns momentos, mas infelizmente acabou morrendo. Ele tinha 67 anos de idade. Lamentável, profundamente lamentável. Um sargento da reserva da Polícia Militar, infelizmente morreu em um violento acidente de trânsito. Tudo aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, lá no bairro Colônia Antônio Aleixo. O sargento Silvino Freitas morreu no pronto-socorro João Lúcio após sofrer aí um gravíssimo acidente de trânsito ocorrido no bairro Colônia Antônio Aleixo. Desova no centro da cidade, na Avenida Frei José dos Inocentes,
O corpo de um homem, até o presente momento não identificado, foi jogado de dentro de um carro de cor preta, de placa, até o presente momento não identificada. A vítima tinha sinais de tortura, estava com uma corda amarrada no pescoço, enrolado no lençol e com muitos sinais de tortura pelo corpo. O Departamento de Perícia Técnica Científica esteve no local, bem como a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros também esteve com uma equipe comandada pelo delegado Paulo Martins. Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros sempre presente no local do crime. Conjunto Cidadão 12, bairro de Santa Etelvina. Um homem foi barbaramente assassinado a facadas na madrugada de hoje. Ele, Paulo Guerra, apareceu sangrando muito lá no bairro de Santa Etelvina e rapidamente foi levado para o Instituto Médico Legal. Uma equipe do IML, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, bem como o Departamento de Perícia Técnica Científica, esteve no local e os primeiros procedimentos de perícia e de investigação já aconteceram lá mesmo no local do crime na madrugada de hoje. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, deu entrada no Instituto Médico Legal o corpo de um policial, de um soldado das Forças Armadas. Paulo Guerra e ouvintes, as informações dão conta de que ele, dentro de uma base, acabou levando aí um tiro acidental, um tiro de fuzil, e não dá para escapar. Ele foi levado em primeiro momento ao pronto-socorro 28 de agosto, onde infelizmente não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O corpo acaba de chegar no Instituto Médico Legal. O IML registrou durante o final de semana, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, 77 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite madrugada. Noite madrugada, onde o passarinho da morte sobrevoou a cidade. Paulo Guerra, o último registro, Paulo, uma briga de casal, mais uma vez aí uma briga de casal, um triângulo amoroso causa agressão na cidade. A gente tem mesmo aqui orar muito por essas pessoas que arranjam, né, que colocam uma terceira pessoa no casamento, homens que se entregam ao desfrute nos braços das operárias do amor e das intrusas de casamento. Se você, minha amiga companheira, tem o seu marido aí que anda bebendo, anda se esfregando, anda se entregando nos braços de outras mulheres, essas intrusas do amor, essas mariposas, essas amantes, essas piriguetes, ore bastante, o seu marido não tem culpa. Isso é coisa de Satanás. É contigo, Paulo Guerra. Esportes. O inglês Lewis Hamilton conquistou neste domingo o Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1, realizado no circuito de Silverstone. Porém, o triunfo foi cheio de emoção e dramaticidade até as últimas curvas, pois o atual campeão mundial teve que se superar para garantir a vitória quando o pneu dianteiro esquerdo de sua Mercedes furou na última volta. Ele lidera o Mundial com 30 pontos de vantagem para o segundo colocado. A semana no Cruzeiro terá mais uma dor de cabeça judicial. Após perder causas para o ex-técnico do time, Mano Menezes, para os atacantes Joel e Fred, além de não chegar a um acordo com o meia Robinho, a equipe mineira terá de solucionar uma ordem vinda da Justiça Federal de Minas Gerais, que deu prazo até o fim desta semana para quitar uma dívida de R$29.868.276,03 com a União. A volta de Neymar para o Barcelona não irá acontecer na próxima temporada, como afirmou o presidente José Maria Bartomeu em entrevista ao jornal Esporte. O clube passa por uma grave crise financeira por conta da pandemia da Covid-19
e não será possível pagar o valor de mercado pelo craque brasileiro. O Palmeiras garantiu presença na decisão do Campeonato Paulista na noite de ontem. Com o triunfo por 1-0 no Allianz Parque, o time alviverde eliminou a Ponte Preta na semifinal e assegurou o direito de encarar o arquirrival Corinthians na briga pelo título. A outra semifinal, em mais um jogo disputado neste domingo, com a ajuda da arbitragem, o Corinthians avançou ao ganhar o Mirassol também por 1-0. Os dois clássicos decisivos pelo Campeonato Paulista serão disputados na quarta-feira e no sábado. O primeiro em Itaquera e o segundo no Allianz Parque. Os outros jogos pelos campeonatos estaduais. No Campeonato Mineiro, Atlético 2, América 1. No Campeonato Gaúcho. Internacional 4, Esportivo 0. Grêmio 4, Novo Hamburgo 3. No Paranaense, Atlético 1, Coritiba 0. No Campeonato Baiano. Bahia e Atlético de Lagoinha 0. O Bahia empatou com a Jacuipense em 2-2 e o Atlético de Alagoinhas perdeu para o Juazeirense 2-0. Campeonato Pernambucano, Salgueiro 1, Santa Cruz também 1. No Campeonato Paraense, Bragantino 2, Independente 0. Clube do Remo 4, Águia de Marabá 2. Últimas notícias. A Caixa deposita nesta segunda-feira até R$1.045 do FGTS emergencial para os aniversariantes de junho. Os depósitos em poupança digital vão até 21 de setembro, seguindo o mês de nascimento dos trabalhadores. Tem direito ao dinheiro quem possui contas ativas do emprego atual ou inativas de empregos anteriores no FGTS e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Um acidente com mais de 20 veículos deixou ao menos 8 mortos e 28 feridos na BR-277, na região de São José dos Pinhais, no Paraná, no fim da noite de ontem. Os bombeiros trabalham com a hipótese de que a fumaça causada por uma queimada tenha sido a causa do engavetamento. Uma aeronave monomotor modelo MB-720 Minuano foi interceptada em ação conjunta da Força Aérea Brasileira e a Polícia Federal ontem. As informações foram levantadas pelo setor de inteligência e então foram usadas 4 caças da FAB para a apreensão do veículo e cocaína. Conforme a Força Aérea Brasileira, o monomotor foi escoltado até o pouso obrigatório em Rondonópolis, no Mato Grosso, onde houve a abordagem e 450 quilos de cocaína foram apreendidos. Os pilotos que estavam no interior da aeronave foram presos em flagrante. 4 pessoas, entre elas uma criança de 6 anos, ficaram feridas com queimaduras de 1º e 2º graus após a lancha onde eles estavam pegar fogo na tarde de ontem no Rio Amazonas, na orla de Macapá. Distante da margem, eles foram resgatados por 4 barcos próximos e encaminhados ao hospital de emergência. 6h41 em Manaus. Brasil registra média de 1.011 mortes pelo coronavírus por dia na última semana. 8 estados e Distrito Federal têm alta de óbito. O país conta 514 óbitos registrados e 24.746 diagnósticos de Covid-19. O Comitê de Emergência da Organização Mundial de Saúde, OMS, prevê que a pandemia da Covid-19 irá durar muito tempo e, por isso, é necessário continuar os esforços para a sua contenção em todo o mundo. Segundo dados oficiais da Organização Mundial de Saúde, a doença já provocou 675.060 mortos e infectou quase 18,4 milhões de pessoas em todo o mundo. A pandemia é uma crise sanitária que ocorre uma vez em cada século e os seus efeitos serão sentidos nas décadas seguintes, disse o diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ao comitê, segundo um comunicado da organização. O número de casos do novo coronavírus superaram os 18 milhões em todo o mundo neste domingo, enquanto a pandemia continua seu avanço, mais da metade deles em Estados Unidos e América Latina e Caribe. Pelo menos 18.11.763 casos, dos quais 687.941 óbitos foram declarados, sobretudo nos Estados Unidos, o país mais afetado do mundo pela pandemia, com 4.665.002 contágios e 154.834 óbitos. O Brasil, 2.773.677 casos e 94.104 mortes. E a Índia, 1.750.723 casos e 37.364 mortes. E o governo das Filipinas voltará a confinar a partir de amanhã mais de 27 milhões de pessoas, o que representa quase 25% da população do país,
depois que as associações médicas alertaram que a nação estava perdendo a batalha contra o novo coronavírus. Desde o início de junho, quando a maior parte do país saiu de um dos confinamentos mais longos e estritos do planeta, os contágios multiplicaram por 5, superando 100 mil casos. No domingo à noite, o presidente Rodrigo Duterte anunciou um novo confinamento na capital, Manila, assim como em 4 províncias próximas na ilha de Luzon. O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo que a eventual criação de um novo imposto deve ser acompanhada de desonerações ou extinção de algum tributo atualmente em vigor. O presidente disse que o governo não pretende aumentar a carga tributária. Segundo ele, ninguém aguenta pagar mais imposto. A criação de um novo imposto vem sendo discutida pela equipe econômica do governo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já sugeriu um programa sobre transações eletrônicas nos moldes da antiga CPMF. A transição para uma economia de emissões zero poderá gerar até 15 milhões de novos empregos na América Latina e no Caribe até 2030, segundo um novo estudo da Organização Internacional do Trabalho, OIT, e do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Nesse cenário, o Brasil concentraria quase a metade dessas vagas, com cerca de 7,1 milhões de empregos, seguido do México com 2,1 milhões. A cápsula da SpaceX, que levou 2 astronautas norte-americanos à Estação Espacial Internacional no fim de maio, retornou à Terra na tarde de ontem, após pouco mais de 2 meses em órbita. A jornada noturna de volta com os tripulantes Bob Behnken e Doug Hurley durou 21 horas e o pouso ocorreu às 15h49, horário de Brasília, no Golfo do México, na costa de Pensacola, na Flórida. Isaías, rebaixado de furacão, mas ainda uma forte tempestade tropical se moveu ao longo da costa leste da Flórida neste domingo, com fortes ventos, mas não representa mais uma ameaça de enchentes. A previsão é que a tempestade suba pela costa leste e chegue a Washington, Filadélfia e Nova York na terça-feira, antes de seguir para a Nova Inglaterra. A Convenção Nacional Republicana deste ano não terá a presença da imprensa pela primeira vez na história, informou a emissora americana CNN. A informação foi confirmada ou foi dada por um porta-voz da organização do evento, que acontecerá em Charlotte, na Carolina do Norte, para oficializar o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como candidato à reeleição no pleito deste ano. O presidente americano Donald Trump pediu neste domingo que o autor do atentado à bomba contra a maratona de Boston seja condenado à morte ao criticar a anulação da sentença por uma corte de apelações. Tantas vidas se perderam ou foram arruinadas. A pena capital raramente foi tão merecida por alguém como o Dzhokhar Tsarnaev, tuitou o presidente americano, cuja campanha pela reeleição está baseada em sua firmeza. O governo federal deve reivindicar novamente a pena de morte. Nosso país não pode deixar que o erro do Tribunal de Apelações siga vigente, acrescentou ele. 6h46 em Manaus. O segundo semestre será de mudanças no Supremo Tribunal Federal, que reabre os trabalhos após o recesso do meio do ano. Em setembro terminará o mandato de 2 anos de Dias Toffoli na presidência da Corte e assumirá o ministro Luiz Fux. Em novembro, o ministro mais antigo, Celso de Mello, se aposentará ou completar 75 anos de idade máxima para o ministro do Supremo, de acordo com a lei. O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, afirmou que determinou a abertura de uma apuração interna sobre a possível elaboração de relatório sigiloso de inteligência com informações de servidores públicos que seriam ligados a movimentos contrários ao governo. De acordo com o portal UOL, a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça elaborou um relatório de caráter sigiloso sobre mais de 500 servidores públicos da área de segurança identificados como integrantes de movimento antifascismo e opositores do presidente Jair Bolsonaro. Ao menos 20 pessoas, incluindo civis e detentos, morreram em um ataque do grupo extremista Estado Islâmico em uma prisão na região leste do Afeganistão, anunciaram nesta segunda-feira as autoridades locais. Homens armados executaram ontem à noite um grande ataque contra uma prisão de Jalalabad, onde estão detidos muitos talibãs integrantes do Estado Islâmico nas últimas horas de uma trégua de 3 dias globalmente respeitada entre talibãs e as forças afegãs devido à grande festa muçulmana do Haiti. O tiroteio com as forças de segurança deixou 20 mortos, informou Zahir Adel, porta-voz do maior hospital da província. A partir desta segunda-feira, a gasolina vendida aqui no Brasil deverá seguir novas especificações.
Com as novidades, especialistas afirmam que o combustível ganhou em qualidade e está mais próximo do padrão europeu, ainda que isso possa pesar mais no bolso na hora de abastecer. As mudanças valem para a gasolina do tipo C comum e premium, aquela indicada pelos fabricantes de carros esportivos. Nesta segunda-feira, os principais jornais do país chegam às bancas com estas manchetes. O Globo do Rio de Janeiro. 8 estados e o Distrito Federal registram alta de mortes e 9 têm tendência de queda. A Folha de São Paulo. Bolsonaro, Queiroz e Lava Jato são pendências do judiciário com fim do recesso. O Estado de São Paulo. FAB intercepta aviões com 1 tonelada de cocaína no Mato Grosso do Sul. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Registrados casos de síndrome rara em crianças com Covid. Valor econômico. Bolsonaro admite nova CPMF se não houver aumento de carga. Estado de Minas. Acidente entre 3 carros provoca incêndio e mata 4 pessoas no centro-oeste de Minas. Jornal do Comércio no Recife. Pernambuco se aproxima da marca de 100 mil casos do novo coronavírus. Fortaleza, Diário do Nordeste. Polícia do Ceará desarticula braço do Comando Vermelho. Porto Alegre, 0 hora. Com as altas temperaturas, nuvens de gafanhotos se aproximam do Rio Grande do Sul. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, Joda Rai e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio foi de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Difusora. Tá todo mundo ouvindo.